pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live das 8 da noite de toda quarta-feira. Essa é a nossa segunda live e hoje o tema é os erros mais comuns no tratamento da tendinite. A tendinite é uma patologia que ela geralmente é de um fácil tratamento, né? As pessoas melhoram muito bem, mas aí a pergunta, por que alguns casos demoram tanto para melhorar? Por que um tratamento tão longo, né? Então, se a sua tendinite persiste por mais de 8, 12 semanas, que dá mais ou menos de 2 a 3 meses, fica até o final dessa live, que essa live é para você. Eu vou dar diversas dicas, diversas sugestões sobre o que você pode fazer para evoluir no seu tratamento. E para quem ficar até o final, vou dar uma dica de ouro hoje, tá? Eu vou explicar diversas coisas. Se vocês não entenderem, por favor, me perguntem, que eu estou aqui para ajudar. Mas a gente vai fechar esse raciocínio com uma dica muito bacana que vai resumir tudo que eu explicar para vocês durante esses 20 minutos. Lembrando que as nossas lives, pessoal, além de acontecer toda quarta-feira às 8 da noite, elas têm a duração de 20 minutos mais 10 minutos para perguntas, tá? Essas lives, o público ao qual a gente está direcionado, para as pessoas que têm dores, inflamações, lesões, sejam elas ortopédicas ou desportivas, e dentro dessas lesões, aquelas que também podem persistir por mais de 3 meses e acabam virando uma dor crônica, tá? Então, se você tem tendinite, lesão ligamentar, lesão de cartilagem, articular, dores musculares, esse espaço aqui é para você e sinta-se à vontade para contribuir o máximo possível, tá bom? Eu sempre tento usar um linguajar simples e de fácil entendimento. Tento aqui tirar todos os termos técnicos e que vocês provavelmente não vão entender, porque vocês são pacientes. Então a ideia é traduzir para vocês, facilitar ao máximo a vida e trazer conhecimentos úteis que vocês podem utilizar desde já. Então ao fim de cada live, a minha expectativa e o meu desejo é que você já saia daqui sabendo mais do que antes da live e que já consiga aplicar. Para isso eu vou passar algumas dicas, algumas orientações, algumas sugestões, tanto de tratamento e fisioterapia, como algumas abordagens que você pode fazer na sua própria casa, tá? Além disso, a minha função também é tirar as suas dúvidas, seja aqui ao longo da live, seja se você quiser me mandar um direct, fazer uma pergunta direcionada, tá? A gente entende, eu também tenho vergonha de fazer perguntas em público, então fique muito à vontade para me buscar nos canais de comunicação, que a minha função é sempre te ajudar o máximo possível. E se muitas pessoas fizerem as mesmas perguntas no direct, a gente faz um compilado, faz uma live só sobre elas, tá bom? Eu tenho aqui também a intenção de ajudar vocês a interpretar tudo que vocês veem na internet, coisas que vocês veem no Google, no YouTube, no TikTok. Quando a pessoa tem uma lesão e ela tem um diagnóstico, seja médico, seja por uma ressonância, a hora que ela procura no Google, geralmente ela acha coisas muito catastróficas, ela fica mais desesperada do que informada. Então tragam aqui esses comentários que eu vou tentar ajudar vocês o máximo possível. É aquela hora das palavras de otimismo e esperança, né? Então, muito paciente que vem aqui na clínica, ao longo da avaliação, fala, pô, estou muito mais aliviado agora que você me explicou, falou aonde eu posso chegar, quais são as expectativas e tudo mais, tá bom? Lembrando que se você se identifica com essa live, ou se você conhece algum parente, algum amigo que tem exatamente essas patologias ao qual eu comentei hoje, a live ela fica gravada no feed, também se você não conseguir acompanhar até o final. Então, a live acaba, eu baixo no feed e ela fica lá disponível para você compartilhar com quem você quiser e para você assistir quantas vezes precisar, tá bom? Então, vamos para o tema, os erros mais comuns no tratamento da tendinite. Então, a tendinite, em geral, ela parece uma coisa bem simples, né? Vocês, quando sofrem uma tendinite, passam no médico, o médico pede ou um ultrassom, uma ressonância, a hora que você vê o laudo ou vê a imagem, é só uma inflamação, parece algo bem simples. Então, se é só uma inflamação, por que às vezes o tratamento demora tanto? Né? Essa aqui é a grande pergunta do caso, né? Lembrando que para tendinite existem muitos tratamentos eficazes, desde medicamentosos a tratamentos conservadores, como a fisioterapia, acupuntura e assim por diante, tá bom? Então, se ela acende tão bom tratamento, né? Se a gente espera que ela melhore tanto, porque alguns casos demoram mais de 8 a 12 semanas para melhorar, ou mesmo passam 12 semanas, que são 3 meses, e elas melhoraram quase nada. O que aconteceu com essa pessoa? Geralmente ela vem com diversas dúvidas, do tipo, pô, será que o meu braço está tão ruim assim que eu não vou melhorar? Será que tem mais alguma coisa que eu preciso investigar? Vou em outro médico? Tem algum outro exame que eu possa fazer? Então a pessoa ela começa a gerar uma expectativa muito grande, ela fica frustrada.
e não é bem esse o caminho da melhora das tendinites, tá bom? Então essa vai ser a minha função. Então quando o paciente vem aqui na clínica ou conversa comigo online pelo WhatsApp ou mesmo aqui pelo Instagram, e ele me conta que ele tem uma tendinite que perdura por 12 semanas, eu já começo a me perguntar, poxa, se ele já faz fisioterapia, se ele já tomou medicamentos anti-inflamatórios ou analgésicos, e mesmo assim essa dor persiste, eu preciso começar a investigar o cotidiano desse paciente. A gente sempre infere, né, a nossa maior sugestão, que assim, ao longo do dia a dia, existem diversas atividades que parecem super simples, o paciente nem desconfia delas, mas elas podem sim gerar inflamação, gerar dor, ou se elas não geram, elas podem aumentar uma inflamação. E aí está o grande X da questão, tá? Falar sobre o cotidiano do paciente. Eu vou falar aqui quais são as principais causas das tendinites e dar diversos exemplos práticos do dia a dia. Ao longo desses 20 anos, eu já tratei muitas tendinites, muitas. Então, eu vou trazer aqui para vocês os relatos dos pacientes, são relatos reais. Eu não vou falar aqui sobre artigo científico, só sobre livro. A gente vai fazer aquele, vamos confrontar a teoria com a prática. Você vai se identificar com esses casos. A hora que eu falar, muitos de vocês vão falar, putz, e eu faço isso e eu nunca me liguei que isso poderia gerar minha dor e minha inflamação, tá? Parecerão situações muito bobas do cotidiano. Você vai se perguntar, pô, você está falando isso, mas será que isso realmente pode me prejudicar? Eu vou ser sincero com vocês. Sim, pequenas atividades do dia a dia podem fazer a sua dor e a sua inflamação piorar, uma vez que você esteja com a tendinite, tá bom? E de novo, se a sua tendinite se prolonga por muitas semanas, aí você tem que ficar mais atento ainda. Combinado? Lembrando que você vai sim se perguntar se isso é útil e eu vou te dar uma sugestão desde já, tá? E eu não vou falar isso só nessa live também não. É um ato de fé, pessoal. Quando o fisioterapeuta passa uma sugestão para vocês, coloquem em prática. Mesmo que você ache que não vai dar certo, coloque em prática por alguns dias. Vê se isso muda a sua vida. Faça uma reavaliação você mesmo no seu dia a dia, para você perceber, poxa, segunda eu estava com uma dor 8, hoje já é quarta, hoje eu já estou com uma dor 6. Lembrem que a fisioterapia e as orientações são pequenas melhoras diárias. Não esperem grandes saltos de melhora. Na segunda eu estou com dor, quarta eu estou sem dor. Tá? Não é assim que o nosso corpo evolui. Combinado? Então vamos lá. Vamos acreditar, tá bom? Lembrando que o paciente ele tem um papel ativo na reabilitação. Lembra que eu falei muito disso na primeira live? Se você não estava aqui, vai lá no meu feed depois e assiste a primeira live. Eu falei muito sobre a fisioterapia e como você tem que encará-la no dia a dia. Porque a fisioterapia ela precisa ser entendida pelo paciente até para ele aderir ao tratamento. Então, dá um pulinho lá no feed, assiste a primeira live que ela vai ser o complemento dessa live aqui, tá bom? Papel ativo, vocês precisam entender o caso de vocês e colocar em prática as medidas. Lembra que eu falei na primeira live? Você vem aqui na fisioterapia 2, 3 vezes por semana. Todos os outros dias você está sozinho. Se você não souber como lidar com a sua patologia, com a sua dor, com a sua inflamação, ela pode sim piorar, tá bom? E jogar todo o trabalho da físio fora. E aí não é legal, é frustrante, né? Então, antes de eu falar dos grandes exemplos que você vai se identificar, eu vou falar para vocês as principais causas das tendinites, tá? Elas são poucas. Se você entender essa teoria que eu vou falar agora, essas em linhas gerais, puxa, você vai conseguir transferir para o seu dia a dia com muita facilidade, tenho certeza. E como o meu público geralmente é um público que gosta de entender as coisas, e eles sabem que entender o que vocês têm é importantíssimo. Vocês vão ter um papel ativo, vocês vão ser protagonistas da sua melhora. Isso faz toda a diferença, tá? Então, as causas das tendinites. A primeira delas é compressão. Então, se você tomou uma pancada, levou um apertão, o seu tendão ele pode inflamar. Não um apertão com a mão, né? Mas uma pancada, uma compressão real, tá bom? Os estiramentos, os tendões também não respondem muito bem aos estiramentos. Então, se você tomou um escorregão, se o seu cachorro puxou a coleira e o seu braço foi lá para frente, isso gera um estresse em estiramento, em alongamento, e o seu tendão pode inflamar. Se você teve que fazer uma força extrema que você não está acostumado a fazer, como por exemplo, dia da mudança, né? Ou quando você pega a mala pesada para viajar, vocês que viajam muito, vocês têm esposa, vocês vão me entender, levam aquelas malas cheias de coisas e sobra para a gente carregar, esse pode ser um dia que a sua tendinite pode pegar, tá bom?
E além das forças extremas, existem as forças que não são extremas, elas são leves, mas repetidas muitas vezes, como usar celular, digitar no computador, tá? E assim por diante. E também contrações leves, mas sustentadas, quando, por exemplo, você segura no guidão da bike, no guidão da moto, ou leva a sacola por muito tempo, isso também pode gerar uma tendinite. Tudo isso é ruim, Elcio? Não é, nem sempre é ruim. Para a maioria das pessoas isso é inofensivo. Mas se você já tem uma tendinite, você tem que realmente pensar sobre isso. Então vamos falar agora dos erros comuns dos nossos pacientes, que eu tenho certeza que você também vai se identificar. E para fazer essa parte, eu vou me deslocar aqui para o outro lado do consultório e para poder ter mais espaço para mostrar. Combinado? Espera aí que eu vou tentar virar a câmera, hein? Foi. Então vamos lá, pessoal. Eu vou falar da primeira causa, que é o apertão, tá bom? Então, uma vez que você já tem a tendinite instalada e ela já é uma realidade na sua vida, pequenos apertões podem e vão fazer a sua dor piorar. Exemplo da epicondilite, eu fiz uma enquete agora há pouco e a maioria das pessoas disse que tem epicondilite, então vamos em cima dela. Se você tem uma epicondilite, você tem o costume de passar a mão, fazer massaginha, quando você vai esticar o braço ele dói, você já recolhe e aperta, isso pode reinflamar o seu tendão. Se você teve a brilhante ideia de passar uma bolinha de tênis para massagear e isso dói, se na hora dói, com certeza isso não é bem-vindo. Ainda sobre epicondilite, você que gosta de jogar videogame aqui, ó, com o braço apoiado, isso pode sensibilizar seu braço. Na hora de dormir, essa é uma recomendação que eu passo muito para os meus pacientes, isso é muito realidade, tá? Levem isso em consideração. Pessoa que dorme de lado, em cima do cotovelo, seja nessa posição, seja aqui abraçando o travesseiro, tá? Esse tipo de compressão, apesar de leve, ele é feito por muitas horas e isso sensibiliza o seu tendão. Combinado? Vamos falar do tendão patelar, que foi o segundo tendão mais votado na enquete. Se você sente dor no seu tendão patelar, mesmo no seu escritório, digitando, e quando dói você passa a mão, você esfrega a mão, apesar disso parecer positivo, ser benéfico, isso acaba piorando a sua dor. Um caso que eu tive de uma senhora, ela tinha a cama dela na casa dela e a janela ficava bem logo após a cama. Então, para abrir a janela todo dia, ela apoiava o joelho para conseguir abrir a janela. Então, toda manhã, e coincidentemente, né, toda manhã, ela falava que era o pior momento dela. Combinado? Esses são os dois casos, epicondilite e tendão patelar. No tendão patelar, aliás, se o paciente estiver escutando, é uma paciente bem recente. Ao fazer o gelo, o que ela fazia, né, na intenção de melhorar mais rápido ainda? Ela posicionava o gelo adequadamente, mas eu falei para ela que a compressão fazia parte do tratamento. Então ela pegava a faixa aqui, ó, apertava, bem apertadinho. Aí o próprio cubo de gelo comprime o tendão e apesar do gelo fazer bem, a compressão do gelo fazia muito mal e acabava tirando o efeito da terapia. Ainda sobre o gelo, pacientes que têm tendinite no tendão de Aquiles e apoiam o gelo no chão ou na cama e colocam um tendão em cima. O peso da perna comprime o gelo e o gelo acaba comprimindo o tendão. E isso tira o efeito do gelo. Não é positivo, tá? Não façam gelo assim na tendinite de Aquiles. Façam com o pé para baixo. O gelo bem apoiadinho. É para isso que tem esse velcro, né? Para você poder apoiar bem, ok? Ainda na tendinite de Aquiles, o paciente que deita e ó, apoia um pé no outro. Esse contato do tendão na canela de baixo pode agudizar o seu caso. E para finalizar, porque a gente tem muito para falar, manguito rotador, aquela dor aqui, ó. O paciente também deitou de lado e acaba comprimindo o tendão. Então, esses casos, dificilmente a pessoa vai melhorar se ela não mudar estes hábitos. Combinado? Então, se você se identificou, se alguma dessas coisas você sente que traz a sua dor, tenta tirar mesmo da sua rotina. Vamos voltar lá? Muito bom, pessoal. Vamos continuar aqui. Além do apertar, que é uma coisa muito interessante, a Camila falou que não sabia que a massaginha para aliviar pode piorar. Pode e muitas vezes vai, viu, Camila? Então é legal você ficar bem atento às orientações e tira a massaginha. Tendão não gosta de massaginha, tá? A Cláudia perguntou, e o que o tendão patelar?
Tendão patelar a gente comentou, né? Então acho que se ficou alguma dúvida, Cláudio, me pergunta novamente, tá bom? Legal, vamos lá. Além do apertar, que vocês viram que gerou conteúdo aí, né? O pessoal se identificou. Outra coisa que é muito comum e a gente precisa desmistificar. Quando o seu fisioterapeuta, o seu médico, ou outro profissional da saúde pedir para você fazer gelo, e o gelo é sim muito bem-vindo, não serve fazer gel, tá? O gel, ele é contraindicado por 2 motivos, tá? Então fazer gel, em resumo, não é igual fazer gelo, ok? O gel, ele fica muito gelado, ele fica bem mais gelado que o gelo e acaba sensibilizando a pele, o paciente acaba ficando com mais dor e algumas pessoas mais sensíveis acabam gerando até bolha, porque às vezes o gel ele machuca a mesma pele, tá? Então gelo é com um cubo de gelo, combinado? E além do gel ficar muito, muito frio e isso ser perigoso no sentido que pode piorar a sua dor e a sua inflamação, ele ganha temperatura muito rápido. Então ele não aguenta os 20 minutos na temperatura terapêutica, tá? Que é 0, menos 1 grau. Então o gel não vale como terapia por gelo, ok? Vou dar uma continuidade, já eu volto para a pergunta. Bolsas de água quente. Todo mundo já ouviu falar, e isso não é mentira, que o calor é bom para aliviar dores. Mas a bolsa de água quente, ela não vai bem quando essa dor é gerada por uma inflamação. Então, se você está na fase mais aguda da sua tendinite e na qual você tem inflamação, o calor pode piorar os seus sintomas, tá bom? Mas se você ainda está na dúvida, fala, poxa, mas eu gosto tanto de calor e eu não gosto de fazer gelo. O que eu faço agora? Você vai fazer um teste muito simples. Talvez a sua bolsa de calor não esteja te fazendo mal. Você vai reparar como está a sua dor, você vai aplicar o calor e você vai acompanhar por até 48 horas, 2 dias. Se ao longo dessas 48 horas a sua dor piorar, provavelmente uma das causas pode ser a bolsa de água quente e vale a pena você reavaliar, conversar com o seu fisioterapeuta ou me manda uma mensagem que eu posso te ajudar nesse raciocínio, combinado? Outra questão, alongamento. Todo mundo, né, ouviu falar que alongamento é muito bom para tratar dores, mas não as dores tendíneas. Se o seu tendão está na fase sintomática, o alongamento, fazer aqui, ó, fazer aqui, né, o pessoal gosta bastante, ele sensibiliza o tendão e vai piorar a sua dor. Então, o alongamento não é bom para as tendinites agudas, tão sintomáticas, tá bom? Outro fator que é muito importante, e esse é o nosso embate aqui do dia a dia, é o paciente. A gente trata muito atleta, pessoas muito ativas, graças a Deus, né? Isso é muito bom para a saúde. Mas as pessoas com as tendinites, elas não querem parar de treinar, tá? Então, se você vai treinar e você sente uma dor leve, é interessante, e eu quero que você se mantenha o mais ativo possível, vá para a academia, faça o seu esporte, mas só execute os movimentos que são indolores, combinado? Porque é o que eu falo para todo paciente, uma dor forte, um dia foi uma dor fraca, negligenciada, tá? Então é muito importante você não treinar com dor se você quer ficar sem a dor da tendinite, tá bom? E qual dor eu aceito, né? Quem convive comigo sabe que eu lido com dor no meu dia a dia e nem todo paciente faz atividade sem dor. Então eu só tem um tipo de dor que a gente aceita. Aquela dor que o paciente faz o fortalecimento, dói na hora, mas assim que ele para o exercício, a dor passa. E a cada dia que ele vem, a cada dia que ele vai à academia, essa dor diminui. Então, se você sente que o movimento é até doloroso, mas a cada treino essa dor está diminuindo e ela é bem momentânea, é só durante a academia, tudo bem, é uma dor aceitável, até porque você já está bem orientado e a hora que você acabar a academia, você vai fazer um gelo, tá bom? Então, essa dobradinha, dores não persistentes que diminuem nos treinos junto com o gelo, vai te manter ativo e essa é uma das minhas funções. Combinado? Além das atividades físicas, vale a pena a gente comentar das atividades do dia a dia, que também podem trazer dor e elas não são bem-vindas. Então, se você tem uma tendinite patelar e você sente dor para descer a escada, por exemplo, seria legal você evitar descer a escada. Ah, Elcio, mas dói tão pouco. Tudo bem que dói tão pouco, mas você está com uma dor persistente. Se a gente não fizer nada de diferente, a sua dor ela vai continuar aí, ela não vai melhorar espontaneamente. Então, se você tem uma dor no manguito rotador e você continua usando os armários de cima, por exemplo, ou você continua passeando com o cachorro e o cachorro fica puxando o seu braço lá, essa tendinite no manguito rotador
dificilmente vai melhorar se ao fazer essas atividades você sente dor, tá bom? Tem um outro tipo de paciente que também é bem frequente nas clínicas de fisioterapia, é aquele paciente que fala assim, poxa, mas eu não melhoro nunca, será que isso aqui nunca vai passar? É o cara que vem na físio e no primeiro dia que ele fica sem dor, ele vai embora, ele não continua o tratamento. Então, as tendinites, elas passam por algumas fases e diminuir a dor e a inflamação é só a primeira fase. Depois a gente tem a fase da mudança biológica do tecido, que aí entram os fortalecimentos, os treinos sensórios motores e assim por diante. Então, ó, dá uma dica. Só saiam da fisioterapia quando vocês estiverem alta, tá bom? Muito bom. Estamos quase acabando aqui. E uma coisa que é muito importante, pessoal, antes da dica de ouro, obrigado pelas perguntas, já vou respondê-las, tá bom? Nós teremos os últimos 10 minutinhos para isso. É você saber se você está melhorando. Lembra da sua participação ativa? É aqui que você entra. Você precisa contar para o seu fisioterapeuta se você, ao longo dos tratamentos, está melhorando, se você está estagnado ou se você sente que você está piorando. Porque se o físio fez 3, 4 sessões e você ainda não melhorou, não adianta insistir. A gente precisa mudar a rota e tentar outras ferramentas dentro da própria fisioterapia, tá bom? Só que para você saber se você está melhorando ou piorando, eu preciso te contar como é que a gente faz essa análise. Que não é simplesmente você saber se a sua dor está maior ou menor. Vamos falar um pouquinho rapidinho sobre esses quesitos, tá? Então o quesito intensidade, ele entra nisso, tá? Ele é importante para você saber se a sua dor está maior ou menor. Uma dor 10, com certeza, ela está pior que uma dor 5, uma dor 6. Mas a gente também precisa saber a frequência da dor. Ou seja, quantas vezes essa dor apareceu ao longo do dia. Então, se quando você começou a terapia da sua tendinite do joelho, você tinha dor para subir e descer a escada, subir e descer rampa, levantar de manhã, tá? E ao caminhar até a padaria, você começou com essas 4 atitudes dolorosas. E após 5, 6 sessões, ir à padaria já não dói mais, levantar da cama não dói mais, você só sente dor para subir e descer a escada, você melhorou, porque a sua frequência diminuiu, né, de dor, seus episódios de dor diminuíram. Isso é um fator de melhora, mesmo que ela esteja com a mesma intensidade, tá bom? A duração da dor também é importante. Então, se antes você sentia dor, uma vez que você subir e descer a escada, essa dor durava 1 hora, e agora, a hora que você para a escada, a dor passa, ela durou menos tempo, né? Então, também é um fator de melhora, tá bom? E também a gente tem a localização da dor. Então, além da intensidade, a frequência e a duração, tem a localização. As tendinites, assim como qualquer dor, elas começam, quanto piores, mais espalhadas elas estão, como aqui é do manguito. Se a sua dor pegava toda essa área e agora ela dói só na pontinha, ela tem uma área de dor menor, ela está num bom caminho de evolução, tá bom? Então lembre-se sempre desses 4 quesitos, que isso vai ajudar vocês a raciocinarem se vocês estão melhorando ou não. Isso gerencia expectativa e frustração e ajuda muito o seu terapeuta. E a dica de ouro, para a gente já responder as perguntas, é o seguinte, pessoal. Se você não lembrar de tudo isso que eu falei, você só precisa lembrar de uma coisa. Se doer, não faça. Tá? Essa é a premissa básica da fisioterapia. Seja lá o que for, pode ser algo que eu nem comentei e eu nunca nem imaginei na vida como fisioterapeuta. Mas se você faz e a sua dor aparece, seria bom você evitar. E aí você vai perguntar, putz, Celso, mas eu preciso fazer tudo isso? Não, você não precisa fazer tudo isso. Você só precisa fazer, dentre tudo isso que eu falei, as coisas que realmente doem, tá bom? E as que são factíveis de ser feitas, né? Às vezes o seu dia a dia não permite você fazer tudo o que você quer sem a dor, às vezes não é possível. Mas eu vou dar uma informação importante. Quanto mais dessas orientações você seguir, mais rápido você melhora. Combinado? Então vamos lá, vamos ver o que a gente tem de pergunta aqui. Só um segundinho. Que é a minha segunda vez, né? Então eu não sou muito craque nisso aqui. Eu já tinha falado... Quer falar? Fala pra mim, Pé, claro. Tem uma lá atrás. Fala você pra mim, a pergunta. Movimentos repetitivos causam tendinite, Cláudia? Movimentos repetitivos causam tendinite. Todo movimento repetitivo? Não. Nosso organismo ele é preparado para isso. Mas, se você sente dor exatamente no movimento repetitivo, isso pode estar associado. Seja ele desde uma prática do tênis até o digitar, passando pelo caminhar e assim por diante. É muito interessante você identificar
se a sua dor aparece no movimento repetitivo, para a gente julgar que esse é o movimento a ser evitado, tá bom? Falar uma coisa para vocês que é muito rica, que na nossa prática da fisioesportiva, a maioria dos pacientes sentem dor e associam ao esporte, quando muitas vezes o esporte ele é o menos preocupante. Às vezes o dia a dia da pessoa ela é mais massiva, né, mais massacrante para o tendão que o próprio esporte. Afinal, o cara joga tênis 2 vezes por semana, no máximo 3, e ele digita todo dia. Usa o celular o tempo inteiro. Nem aqui na físio o cara larga o celular. Então a epicondilite dele é muito mais fácil vir do dia a dia do que do próprio jogo de tênis. E aí vocês podem extrapolar para qualquer outro caso. Manda, Pé, outra pergunta. Qual a melhor forma? Tô falando com o meu ajudante aqui, pessoal, o Pezão. Qual a melhor forma para deitar com o manguito inflamado? Manguito inflamado. A melhor forma para deitar seria de barriga para cima, com os braços para baixo mesmo, né? Os pacientes que se mexem muito, que é uma posição difícil de dormir, né? Eu, em particular, gosto. Mas se você tem dificuldade de ficar assim, né? Ou se ao deitar de barriga para cima, você faz isso aqui, ó, já não é positivo para o manguito, tá? Pela compressão também. Então, se você tem muita dificuldade, uma dica que vale a pena é coloca o braço para dentro da camisa, né? Porque o seu braço vai ficar parado, você não vai conseguir subir. Ou usa uma tipóia, enquanto estiver na fase sintomática. E se você tem costume de virar de lado, faz uma trincheira de travesseiro, faz um apoio de travesseiro, para que você acabe não virando espontaneamente. O nosso cérebro ele é muito bom para isso. Se ele sentir uma barreira ali, ele provavelmente não vai tentar ultrapassar, ele vai entender que ali é a reta final para ele e vai ficar com o corpo para cima. Agora, se você ronca, aí já é outro problema, né? Dormir de barriga para cima tem dessas. Você teria outra dica, além de fazer gelo, que ajude a aliviar a dor no tendão de Aquiles? Vamos. Outra dica que ajude na dor do tendão de Aquiles sem ser fazer o gelo. A gente pode pensar, além dessas orientações que são muito ricas, né? Você pode sim fazer o calor se você não estiver na fase inflamada, tá? A fisioterapia em si e medicamentos. Coisas do dia a dia, sim, seria mais as orientações sobre como não reagudizar. Na outra live eu falei muito sobre o poder, muito não, né? Mas eu comentei sobre o poder do nosso corpo regenerar, uma vez que a gente não o atrapalhe. Então, se a gente não ficar fazendo atividades que sensibilizam ou que inflamam, ele melhora espontaneamente, tá, Pamela? Então, o gelo, 3 a 6 vezes ao dia por 20 minutos, costuma ser o suficiente se você tira essas atividades provocativas, tá bom? Tiago quer saber se lombalgia está dentro dos temas. Tiago, tá. Voltando um pouquinho do tendão de Aquiles, tem paciente que usa RoboFoot, tá, para melhorar dessa dor. Mas são os pacientes muito ativos, aqueles que não conseguem ficar parados mesmo, tá? Não é a nossa estratégia de preferência, um RoboFoot, uma órtese, porque elas promovem muito a inibição muscular. Então, às vezes, você vai melhorar a tendinite de uma maneira abrupta com o RoboFoot, mas você vai ganhar outro problema, que é o problema da imobilização, tá, Pamela? Isso existe, está documentado, mas não é estratégia de escolha, é uma estratégia muito extrema, tá bom? A lombalgia, Thiago, ela não entra nas tendinopatias, tá? Aliás, a lombalgia é um universo, né? A lombalgia ela é descrita como aquela dor que pode começar na 12ª costela e ir até o glúteo, até o fim do glúteo. Então, tudo que estiver englobado ali, seja faceta, disco, dor muscular, lesão ligamentar de interespinhoso, tudo isso é considerado uma lombalgia, tá bom? Esse é um tema super rico, a gente pode abordar em algum outro momento, mas eu vou precisar de muito mais do que uma live de 20 minutos. Eu desmembraria a lombalgia em, sei lá, 10, 15 temas, assim. É muito frequente, vocês sabem que mais de 90% da população terá uma lombalgia ao longo da vida, tá? Quase todos nós estamos fadados a isso, não é um super problema, mas é uma realidade. E qualquer dia a gente fala da lombalgia. Se você tiver algum caso muito específico de lombalgia, me manda uma mensagem que eu faço um material sobre isso, tá bom? A Rita está perguntando se a risartrose entra nessa classificação das tendinites. Dói, hein? Não. A risartrose é um problema articular, geralmente degenerativo, né? E quando a gente pode abordar os problemas articulares, a risartrose realmente é um dos que mais incomodam. Rita, risartrose depende muito do paciente. A fisioterapia ela é importante.
Os medicamentos muitas vezes são uma realidade, o paciente precisa passar pela fase medicamentosa para sair da crise, tá? Mas o principal é que é uma dor comportamento dependente, né? As degenerações, elas não têm uma cura, né? Você pode ficar assintomática, sem a dor, sem a inflamação, mas a artrose, sim, o desgaste, ele ficará lá, tá? Então você precisa aprender a lidar com a risartrose para que ela não fique agudizando, tá bom? Mas é uma excelente pergunta, viu? A gente pode falar sobre isso em um outro momento. Os problemas degenerativos em geral, eles são muito interessantes. Artrose de quadril, joelho, de punho, tá? Eles são, assim, é uma coisa que a gente cada vez mais recebe esses pacientes e as orientações são uma realidade. A fisioterapia, ela é quase secundária. Ela é uma passagem na vida da pessoa que tem uma artrose, como uma risartrose, por exemplo, né? Ela vem aqui, ela vai melhorar da dor e da inflamação, mas o principal, você tem que aprender a gerenciar isso, você tem que saber lidar com as artroses, porque senão elas ficam sempre recidivando, né? A pessoa entra num looping e isso é muito, muito frustrante. Mais alguma pergunta? Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês até agora. Quero agradecer quem ficou na outra live, a gente teve mais de 300 views, que foi muito bacana, fiquei muito feliz. E, de novo, se vocês conhecerem alguém que precise ouvir sobre tendinopatias, essa é a live, tá? Vou deixar disponibilizado agora para todo mundo. Compartilhem à vontade e aqueles mais envergonhados podem mandar a pergunta no direct, que eu farei questão de responder, tá bom? Muito obrigado, boa noite. Ah não, faltou uma última coisa. Quarta-feira que vem, pessoal, eu não estarei na clínica, tá? Vou tirar uma folguinha, terça, quarta e quinta. Então, para não deixar o pessoal sem conteúdo, eu vou fazer a live na segunda-feira. Segunda-feira, às 8 da noite, vai ser a nossa terceira live. Espero todos vocês aqui, também vou deixar à disposição. Mas, a partir da outra semana, sempre de quarta, tá bom? Vou manter o dia e o horário, porque eu sei que isso é muito importante, né? Pra gente manter um ritmo legal, tá bom? Obrigado e boa noite.